Vamos começar, gente? Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. É isso aí. O amor de Deus jamais nos deixará. Eu tô tão feliz hoje, muito mesmo. E eu quero compartilhar com vocês que hoje é o nosso 17º dia já. E a gente vai falar sobre temporário. Eu quero que vocês meditem num versículo que tá lá em Salmos 118, 24. E deem uma olhada nesse versículo que diz assim: este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. O que eu quero conversar um pouquinho com vocês? Sobre fé. Quero conversar muito com vocês sobre fé. Porque muitas vezes eu ouço as meninas falarem assim: Andriele, mas parece que eu não tenho tanta fé. Gente, mas a fé, ela deve ser desenvolvida. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve aquilo que te traz fé, que te traz conhecimento, que te traz esperança, mais fé você tem de realizar alguma coisa. E eu quero dar uma dica para você. Se você tiver com um problema no seu casamento, Adriele, o meu problema é... Eu já enxerguei os problemas no meu casamento, eu já enxerguei aquilo que eu preciso ser transformada, mas muitas vezes eu não consigo me transformar. Muitas vezes eu ainda caio no erro, muitas vezes eu sou explosiva e eu não quero ser explosiva. Eu sei que é isso que está destruindo meu relacionamento e eu quero parar com isso. Amiga, eu vou te dar uma dica. Comece a assistir palavras, ministrações, palestras que vai te trazer sabedoria em como você controlar o seu temperamento. Busque essas palavras para você. Busque livros que vai fazer com que você se torne uma pessoa resiliente. Tem uma amiga nossa do grupo que ela tá lendo um livro que chama O Poder da Resiliência. E hoje ela postou a foto, né, uma página só do livro. E é justamente isso. Se o seu problema é esse, nesse momento, se você enxerga isso, se o Espírito Santo te trouxe isso, que é isso que você precisa mudar, passe a ler e a ter contato com esse material, que vai fazer com que você seja uma pessoa mais paciente, que você controle o seu temperamento, que você tenha mais domínio próprio. Coloque isso nas suas orações, passe a viver isso na sua vida. Você vai perceber que aquilo vai te enchendo de fé e automaticamente aquilo vai te transformar. O meu maior problema no início, assim, o que eu vejo assim que foi o meu maior problema mesmo, e eu ainda tenho que me controlar em algumas coisas em relação a isso, hoje já não tão com tanta frequência, mas era questão de falar. Eu falava demais, muito, muito, muito. Vocês percebem, né, que eu falo bastante. Então, mas quando a gente fala muito, mas usa as nossas palavras para aquilo que não é bom, isso destrói. E justamente era isso que acontecia. Muitas vezes eu usava minha boca não para aconselhar os meus filhos, mas para brigar, mas para gritar, mas para reclamar do que eles não estavam fazendo. E eu não enxergava o que eles faziam. Porque eu estava tão concentrada naquilo que eles não faziam, que eu não conseguia enxergar aquilo que eles faziam. Que eu não conseguia enxergar os filhos bons que eles eram, sabe? Que eu não conseguia enxergar isso. E em relação ao meu esposo também. Eu estava tão adaptada, acostumada a enxergar só o que o meu esposo não fazia, que eu não olhava para o meu esposo e conseguia enxergar e perceber aquilo que ele já fazia. Sabe, a minha lente estava tão concentrada naquilo que ele não fazia, que muitas vezes ele fazia muitas coisas por mim. Muitas coisas pela nossa família. Mas a minha visão não estava concentrada naquilo que ele já fazia. Então eu usava minha boca para reclamar. Eu usava minha boca para potencializar aquilo que ele ainda não era. Eu usava minha boca para potencializar as coisas ruins, o lado ruim dele, o lado que ele precisava ainda ser desenvolvido. Eu não vou usar o lado ruim. Aquilo que ele ainda precisava ser desenvolvido nele, sabe? Ou as coisas que ele precisava deixar para trás. Era isso que eu potencializava. E eu não potencializava as coisas boas dele. E assim, o primeiro livro que eu li, e eu já li esse livro 7 vezes, e as meninas que estão no grupo sabem que
que é um livro assim que foi um divisor de águas da minha vida. É um livro chamado Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Gente, esse livro, ele trouxe assim, sabe, cada página era uma facada. Cada página era uma coisa que ia entrando em mim. Mas, gente, ele transformou o meu ser. E todas as vezes que eu leio esse livro, o mesmo livro, eu aprendo uma coisa nova. Todas as vezes que eu leio esse livro, eu aprendo uma coisa nova. Aí as pessoas falam assim, Andriele, mas você leu tantas vezes o mesmo livro, né, tal. Gente, eu li, sabe por quê? Porque esse livro dela, o conteúdo é completamente voltado para a palavra de Deus. Ele começa o livro com um versículo. E eu creio que é a palavra de Deus realmente que transforma a gente. Eu creio que é o que está aqui, ó, nas escrituras, que traz esse conhecimento, que traz essa transformação, essa renovação na nossa alma. E lá ela usa, cada capítulo, ele começa com versículos. E ela desenvolve o capítulo em cima daquele versículo. E aí é um livro que eu deixo de indicação para você que tem essa dificuldade na fala. Mas é uma dica que eu dou. Se você precisa aumentar a sua fé nesse sentido, se você está passando um problema no seu casamento, busque aquilo que vai te trazer crescimento no casamento. Sabe? Não adianta você ficar deitada esperando a melhora acontecer, porque ela não vai vir. Ela não vai vir. Você precisa se movimentar. Então é importante a gente encher o nosso coração de fé. É muito importante encher o nosso coração de fé. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está lá em Hebreus 11:1. Portanto, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre as leis de Deus. Por quê? Porque a fé, ela não vai trabalhar em oposição às leis da natureza. E eu vou te explicar isso. Porque a fé, ela vai servir para você apenas como um guia para que você possa caminhar no caminho, andar no caminho correto, né? Então, assim, ela vai vir para o seu, você vai desenvolver a fé. A fé, ela vai ser usada como esse guia, e a partir do momento que você começar a conviver com ela, através da transformação dos seus pensamentos, através das mudanças do seu comportamento, porque você sabe, né, que o pensamento, ele transforma numa atitude, né? A fé, ela vai te direcionar para as conquistas que você tem planejado. E isso acontece de uma forma muito natural e não é nem um pouco difícil. Não é nem um pouco difícil. Vocês lembram que eu já falei para vocês, gente, quando eu olho para trás e eu vejo que foi tão fácil. Foi tão fácil restaurar o meu casamento. Na hora parecia que era impossível. Na hora, lá, quando eu tava lá naquela época, lá atrás, lá em 2014, parecia que não tem mais jeito, não. Pra gente é só o divórcio que resolve. Era isso que tava no meu pensamento. Meu pensamento estava fixado nisso. O pensamento do meu esposo também estava muito fixado nisso. Muitas vezes, quando acontecia algum problema, algum conflito, alguma discussão, a primeira coisa que a gente fazia era sentar e falar, não dá mais certo. Não dá mais certo. Até o momento em que a gente começou a conhecer mais sobre aquilo que a gente precisava ser melhor, sobre nós. Aí a gente começou a olhar para dentro da gente e a gente começou a se permitir essa transformação, a gente começou a se movimentar, a gente começou a agir. E a gente começou a fazer aquilo que estava trazendo crescimento para a nossa vida e aquilo foi ficando muito bom. A gente teve muitas coisas para ser aparadas, um na vida do outro. Eu precisei mudar muitas coisas, mas isso só me fez melhor para mim mesma. Não foi só para o meu casamento, foi para mim. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa em paz, sabe? Eu sou uma pessoa de fé, e assim, isso me fez melhor, me fez uma mãe melhor, eu me transformar, na minha transformação, quando eu olhei pra mim e busquei essa transformação em mim, me autoconhecer e ver aquilo que eu precisava potencializar e aquilo que eu precisava transformar em mim, isso só trouxe benefícios para aquelas pessoas que conviviam comigo. Isso só trouxe benefícios para o meu relacionamento, para o meu casamento, para o meu relacionamento com o meu esposo, para as pessoas que eu converso. Então, mas eu precisei me movimentar. Então a fé, ela não vai agir sozinha. Ela não vai agir se você não se movimentar. Você vai se encher de fé, mas
à medida que você for transformando seus pensamentos, a sua fala, o seu comportamento e fazendo aquilo que tem que ser feito, a fé automaticamente vai te direcionando para essas conquistas. É automático. Você não precisa lutar. Você não precisa. É automático, você vai se melhorando e automaticamente as outras coisas, elas vão acontecendo. Isso é natural, isso não é difícil. Então presta muita atenção, porque às vezes eu vejo mulheres que estão assim, acomodadas, sabe? E pensam assim, porque eu coloquei nas mãos de Deus, eu coloquei nas mãos do Senhor. Gente, o relacionamento, a nossa vida, ela tem sim que estar colocada nas mãos de Deus. Ela tem sim que estar colocada nas mãos do Senhor. Mas Deus não vai fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Deus não vai fazer, entendeu? Ele não vai fazer. Porque existem as leis naturais, e se tem uma coisa que Deus respeita são as leis, porque Ele mesmo foi criador das leis. Então, Ele não vai fazer aquilo que é você que tem que fazer. A gente está no renovo, tem os desafios, sabe? Ele não vai fazer por você. Se você não fizer as 40 qualidades do seu esposo, se você não ler para ele as 40 qualidades do seu esposo, se você não fizer as suas 40 qualidades para você se autoafirmar, para você acreditar aquilo que você é, se você não fizer isso, Deus não vai fazer por você. Você está jogando para Deus algo que é você que tem que resolver. E aquilo que é você que tem que resolver, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer por você. Isso é uma responsabilidade sua. Não passe para Deus aquilo que é você que tem que fazer. Não passe para Deus aquela transformação que é você que tem que vivenciar. Não passe isso para Deus. Sabe por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas elas se enchem da religiosidade quando elas fazem isso. Elas acham que porque elas estão membros de uma igreja qualquer, elas acham porque elas vivem uma doutrina, elas acham que elas são melhores que as outras. Mas essas pessoas, elas não tiveram transformação interna. Elas não deixaram o Espírito Santo moldar. Muitas vezes ela é por fora de um jeito e por dentro ela é completamente diferente. Completamente egoísta, uma pessoa completamente egocêntrica, completamente dona da razão, pensa só em si mesma, pensa só no seu benefício próprio, pensa só em fazer aquilo que agrada a ela mesma, egoísta mesmo. Sinônimo de egoísmo, né? Ou aquela pessoa que é extremamente ciumenta, desconfiada. Então, se você não permitir o Espírito Santo agir no seu ser, e essa transformação ela tem que ser de dentro para fora. Vocês já fizeram faxina, assim, em algum lugar? Eu amo fazer faxina, né? Às vezes demoro para fazer faxina, mas quando eu pego para faxinar... E assim, quando eu faxino, geralmente eu faxino, por exemplo, o quarto, eu faxino tudo, sabe? Eu vou faxinar o quarto dos meus filhos. Eu faxino tudo, eu faxino o guarda-roupa, eu tiro todas as coisas do guarda-roupa, eu organizo todas as coisas, eu tiro as coisas que não servem, mas a nossa alma, ela deve ser do mesmo jeito. A faxina que você faz na sua alma é desse jeito que tem que ser feita. Você tem que colocar tudo aquilo pra fora, tirar tudo aquilo, aquele entulho, porque se você começar a dobrar uma coisa em cima da outra, você não vai ter espaço para deixar aquilo que é bom. Se você não abrir peça por peça, você não vai conseguir enxergar aquilo que serve e aquilo que não serve, aquilo que tá furado, aquilo que tá rasgado, aquilo que tá manchado, que não serve mais para você. Que você pode transferir para outro lugar, que você tem que tirar dali daquele ambiente, porque aquilo está consumindo o espaço de algo que é bom, que poderia estar lá, de algo que é novo, de algo que vai te fazer bem. E a nossa alma é desse jeito. Enquanto você não tirar os entulhos que estão na sua alma, enquanto você não tirar aquilo que não serve mais, aquilo que está furado, aquilo que está rasgado, aquilo que está manchado na sua alma, aquilo que está muitas vezes impedindo que uma coisa boa esteja ali, não vai acontecer, gente. A gente precisa realmente começar de dentro para fora. A gente vai tirando aquilo que não nos serve mais e colocando aquilo que Deus deseja. Que Deus deseja. E aí, você vai sendo direcionada pela fé. Deus, ele começa a te guiar. E é muito incrível, porque o Espírito Santo, ele vai nos dando, sim, uns
estalos assim, sabe? Sabe quando você fala assim, o sexto sentido? Não é o sexto sentido não, amiga, é o Espírito Santo que tá falando com você. Vai lá e faz isso. Não dorme brigado. Muitas vezes você até ouve essa vozinha, né? A consciência falando, mas você vai lá e cessa por causa da sua arrogância. Por causa do seu orgulho. Você fala assim, eu não vou não procurar ele. Eu vou deixar ele. O errado é ele. E aí você cessa isso. Mas muitas vezes é o Espírito Santo te alertando. É o Espírito Santo te mostrando que se você fizer o caminho de volta naquele momento, as coisas elas não vão se tornar tão ruins. O caminho de volta não vai ter que ser tão longo. Mas você precisa desenvolver isso. Você precisa ouvir a voz. Você precisa ouvir a voz e agir, porque também não adianta você ouvir a voz e abafar a voz. E você começa a ser guiada, e você começa a se tornar uma mulher mais sábia, você começa a se tornar uma mulher mais inteligente, agindo de forma intencional, sendo uma mulher que vai agir, vai fazer, sabendo que você vai colher aquilo lá, que você semeou. Você está plantando morango e é morango que você vai colher, é isso que vai acontecer. E aí, consequentemente, os seus objetivos, os seus desejos, o seu sonho, aquilo que você tem no seu coração, ele começa a ser alcançado, é automático. Mas você tem que se colocar em movimento. Então, firme a sua cabeça nos seus sonhos. Continua fazendo aquilo que precisa ser feito. Não deixe para amanhã. Não deixe para trás aquilo que precisa ser feito. Porque a derrota, ela pode até querer aparecer vez ou outra, mas a vitória é certa. Porque Deus já coloca uma solução para cada problema que querer aparecer na sua vida. Cada problema que aparecer na sua vida, já tem uma solução dada por Deus. É só a gente acreditar, é só a gente confiar, encher o nosso coração de fé. Mas você precisa confiar, você precisa continuar fazendo a sua parte, você não pode desistir, porque o nosso maior problema é que a gente se atenta ao fruto. Não, o que eu quero é um casamento bom, o que eu quero é um casamento estruturado, o que eu quero é um marido diferente. É isso que você tem na sua mente. Você tá com o olho no fruto, mas você não tá se atentando que você tá lá querendo colher morango, mas você não tá se atentando que você tá plantando abacaxi. Você não tá se atentando que você tá plantando outra coisa. Você quer colher outra, você tá com o olho lá no fruto. O seu foco tá no fruto. Mas você tem, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu jeito, com o seu temperamento, porque eu falo assim, o temperamento ele vem com a gente, ele não muda, mas até o nosso temperamento tem que estar debaixo do domínio do Espírito Santo. Até o nosso temperamento, porque todo temperamento tem aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser, eu digo assim, todo temperamento tem o lado positivo e o lado negativo. E se você tiver mais balanceada para o lado negativo, mais difícil você vai ser. Sabe aquela pessoa do temperamento difícil? Então você precisa se equilibrar no seu temperamento. Você precisa buscar potencializar aquilo que você já tem de bom. Você tem que potencializar as suas qualidades, aquilo que Deus colocou em você na sua essência. Então até o temperamento ele tem que estar debaixo do domínio do Espírito Santo. Você não pode agir pelo seu temperamento, pelo seu impulso. Você não pode deixar isso extravasar e destruir as pessoas que estão ali ao seu redor e destruir você mesma, a sua alma, sabe? E você se diminuir, e você ficar perdida sem o controle das situações. Então domine as suas emoções, controle as suas emoções, saiba que aquilo que você deseja colher é aquilo que você tem plantado hoje. Nós já falamos muito sobre a lei da semeadura aqui. Então, coloque o seu olhar na semente. Não fica preocupada com o fruto. O fruto, gente, vai sair. Se você plantar uma semente de morango, você acha que vai nascer uma melancia? Não vai, porque você plantou morango. Então não tem como. Se as suas atitudes estiverem coerentes com aquilo que você deseja colher, se as suas sementes que você lançou ali naquele solo, por mais que o solo esteja árido, seco, mas se você for regando, se você for cuidando, se você for nutrindo, se você for fertilizando, aquilo ele vai dar o fruto necessário, aquele fruto que você tem o foco,
aquilo que você espera. Então, continue, não desista, não desista. Eu já falei ontem para vocês, se você estiver cansada, descansa, mas não desista. Então, decida aquilo que você deseja semear. Não fique preocupada lá na frente com o fruto. Se preocupe com as atitudes que você tem hoje. Se preocupa com o seu comportamento hoje. Se preocupa com as suas palavras hoje, porque são essas sementinhas que você vai colocando, que lá na frente você vai ter a sua plantação desejada. Então, sabe todos aqueles dias que você se sentiu desanimada, chorou, pensou que tudo tivesse perdido, né, que houveram mágoas e que as coisas fugiram do seu controle? Eu quero falar, tem duas opções para isso. Tem duas opções. Ou você olha para tudo que se passou com aquele sentimento de pesar, de vitimização, ó vida, ó céus, não, mas só acontece comigo, não, as coisas são difíceis demais, né? Ou você vai se apegar a situações ruins, nossa, eu fiz massagem nele e ele nem me agradeceu. Eu fiz café, eu levei uma xícara de café e ele nem se importou. Eu arrumei a cama, ele nem percebeu que a cama estava arrumada. Então, assim, ou você se atenta às coisas ruins e você deixa isso entrar no seu coração e você deixa isso tudo te destruir, ferir sua alma e fazer com que você desista, ou você usa isso como aprendizado. Você olha para tudo aquilo que foi feito, né, tudo aquilo que aconteceu e agradeça, porque através de todas essas experiências que você teve, através de tudo que você viveu na sua vida, foi que você alcançou, né, tem alcançado a mulher que você deseja ser. Foi através das experiências negativas que você teve na sua vida que você enxergou que algo precisava de transformação. Foi através muitas vezes a gente coloca o pesar, vou dar um exemplo, né? A gente se atenta às coisas negativas, a gente tem muito mais facilidade para isso, para se atentar ao que é negativo, ao que machuca, né, ao que fere. E assim, às vezes a gente fica pensando, poxa, tanta coisa ruim no meu relacionamento. Eu ouço de tantas meninas, às vezes, reclamar tanto do relacionamento, né, dizer do esposo, maldizer, né, do esposo, de falar os defeitos deles, o problema dele. E eu fico pensando, cara, como é que você teve coragem de casar com um cara desse? Com tanto defeito. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e eu falando, né, sobre a transformação, sobre ela buscar olhar pra dentro dela, sobre ela buscar controlar o temperamento dela. E ela falava assim, não, mas você não conhece o meu marido. Dá a impressão que o meu marido... Gente, não é isso, não é isso, não é isso, sabe? Mas é que eu tô ali conversando com ela, eu não consigo mudar o marido dela, eu não consigo dar dicas para o marido dela e nem quero, porque o meu público é feminino, sabe? Mas... se você estiver concentrado no que o outro precisa mudar e você não se concentrar naquilo que você precisa mudar, as coisas elas não vão acontecer, entende? Não vão acontecer. Então, eu vejo muitas pessoas maldizendo o marido, igual essa amiga estava maldizendo tanto o marido, não, porque o meu marido é assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei assim, amiga, como é que você quer continuar com um cara desse? Né? Que faz tudo isso, que é desse jeito. Como é que você casou com um cara desse? Então, muitas vezes a gente potencializa o que o nosso esposo tem de pior. E a nossa visão está lá. E a gente consegue colocar o nosso olhar naquilo que a gente passou de dificuldade no nosso relacionamento. Todos os momentos que foram ruins, todas as discussões, aquilo fica muito marcado em nós. E a gente acaba abafando os momentos que a gente teve de felicidade. Quando eu falo para vocês assim, pegue um álbum de fotos e comece a ver fotos de momentos felizes, você acha que nas fotos tem os momentos que você tá lá chorando, emburrada, brigando, tem vocês se ferindo? Não tem. Os momentos das fotos, né, aquelas memórias que estão lá guardadas, são momentos do nascimento de um filho, são momentos de conquistas, no dia que vocês abriram uma empresa, no dia que vocês se conheceram, no jantar do Dia dos Namorados, de uma viagem feita em família. São essas as memórias que estão lá registradas, que estão impressas ou estão no celular, na memória do celular, e é isso que você tem que ter. Quando eu falo assim, pega as fotos antigas e começa a ver, é para você lembrar que tiveram momentos de dificuldade. Sim, tiveram momentos de dificuldades, mas tiveram muitos momentos de alegria. Na verdade, a maioria deles, se você analisar. E muitas vezes eu me perguntava assim, Deus, ou, né, a gente
se abraça com aquelas coisas ruins e vive aquele momento de dificuldade, ou a gente decide entender que as experiências negativas que nós tivemos na nossa vida, elas servem como degrau para o nosso crescimento, porque nós aprendemos com ela. Eu sei, olha gente, eu não sei onde eu vou chegar, mas que eu não quero voltar a ser aquela mulher lá de 2013, 2014, eu não quero. Então eu sei para onde eu não quero ir. Eu sei que o meu relacionamento não vai voltar a ser aquilo lá. Você entende? Eu sei que tem muitas coisas que a gente passou que nós não vamos passar novamente, porque nós aprendemos com os momentos de dificuldade. Nós aprendemos com as nossas quedas. Né? Nós aprendemos com as nossas quedas. Já viu uma criança quando começa a andar? Ela não cai, mas ela não levanta e não vai de novo, ela não cai, daqui a pouco ela tá andando e ela nem se lembra mais do tempo que ela engatinhava. E é assim que você tem que se comportar. E é assim que tem que ser o seu comportamento. Assim que a sua memória deve estar fixada. E aí eu fiquei pensando assim, Deus, eu e o meu esposo, a gente passou por tantos momentos de dificuldade, sabe? A gente passou por tanta coisa ruim, tantas pessoas apareceram na nossa vida. Por que a gente passou por isso tudo? E aí eu ficava muito vivendo isso, né? O porquê, e se, e assim... E eu deixava de viver e aprender com aquilo que nós tínhamos passado. E foi aí que eu entendi que eu tinha que ser grata. Porque através de todas aquelas experiências que eu tive, que no meu relacionamento, por mais que não tenham sido boas, foram elas que me ajudaram a crescer. Foram elas que me ajudaram a entender que eu precisava de mudança, que eu precisava de transformação. Então eu entendi que eu precisava fazer algo novo com aquelas experiências negativas que eu tive. Que os momentos de desafio, os momentos que foram desafiadores na sua vida, você tem que usar para que você, como degrau mesmo, para que você possa subir e ser cada dia melhor. Então eu ficava muito me perguntando, né, por que a gente precisou passar por muitas coisas dentro do nosso relacionamento, né, por que a gente perdeu tantos anos da nossa vida, sabe? E um dia eu senti justamente isso no meu coração, que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, que se nós, no nosso relacionamento, não tivéssemos passado por todos aqueles problemas que nós passamos, a gente não teria parado e nos ajustado. E talvez a gente tivesse ido muito mais longe e tivesse ficado muito mais difícil fazer o caminho de volta do que foi, né? E aí a gente percebeu que aqueles momentos, que por mais que tivessem sido momentos árduos, por mais que tivessem sido momentos que machucaram, foram momentos da minha vida que me fazem hoje olhar com muita gratidão para esse momento, porque foram esses momentos que me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Foram esses momentos de dificuldade que ensinaram que o meu relacionamento é o que é hoje. Porque foram esses momentos que nos firmaram. Sabe o alicerce? Precisava ter passado por tudo isso? Não, não precisava. Mas essas dificuldades, e esse crescimento que a gente foi tendo através das dificuldades que a gente estava vivendo, foi formando o nosso alicerce. A nossa família, ela foi sendo formada, a gente foi buscando crescimento através disso. Então hoje eu olho com muita gratidão, sabe? Foi bom os momentos? Não foi não, mas eu aprendi, eu sei que eu não quero ser e viver mais aquilo que um dia eu vivi. Hoje eu entendo. Então eu entendo que muitas vezes as minhas derrotas, elas foram temporárias e que já havia uma saída e há também uma saída para cada uma delas que começar a aparecer na nossa vida. Depende muito da minha determinação e da minha disposição, né? Já tem uma vitória decretada para cada momento de luta na sua vida. Tenha isso no seu coração. Já tem uma vitória decretada para cada momento de luta na sua vida. Só depende da sua determinação e da sua disposição. Só depende de você não querer desistir, de você não parar o que você está fazendo. Você pode até diminuir o ritmo, mas parar não. Então, hoje, se eu não fosse grata, se eu não me dispusesse a estar aqui na frente de vocês, passando tudo que eu passei, vivendo isso, muitas de vocês talvez ainda estivessem passando por alguns problemas no relacionamento de vocês que não é difícil, né? Então hoje eu me coloco aqui à disposição de falar sobre as falhas que eu tive, e eu quero muito que vocês também possam crescer com isso, e eu incentivo muitas meninas para que elas façam isso também. Amiga, você já passou por isso na sua vida? Ajude uma pessoa que está passando. Você pode ter certeza que Deus vai te conectar com uma pessoa que está passando por uma dificuldade que você passou um dia. Deus vai usar a sua vida onde você foi curada.
Ele vai usar a sua vida na onde você foi curada. Então não retenha o conhecimento que você tem, não retenha a experiência que você passou. Ah, André, mas eu tenho vergonha. Não tenha não, amiga. Todos nós aqui erramos nessa terra, não tem ninguém que é perfeito não. Não tem. Então assim, não tenha isso, porque às vezes Deus vai usar e quanto mais você ajuda as pessoas, mais Deus começa a fazer na sua casa. Você passa a ser um canal de bênção na vida das pessoas e Deus começa a depositar cada vez mais em você e na sua casa. Então vamos lá, eu quero dar para vocês alguns objetivos para você ter um futuro de vitória e eu gostaria que se você pudesse anotasse esses passos. O primeiro é se concentrar no seu objetivo, você ter um foco. Nós já conversamos aqui, né? Igual Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para que lado vai, qualquer lado é lado. Então se você não ter um foco de como que você deseja ser como mulher, eu falei para vocês, né? Pegue uma mulher que te inspire a ser alguém melhor, sabe? Pega uma mulher que te inspire num relacionamento, alguma mulher que te inspire na questão das finanças, em como falar com o esposo. Vai pegando o que as pessoas têm de positivo, vai permitindo que se Deus te conecta com aquelas pessoas, não é para você pegar o que tem de ruim naquela pessoa e você pegar a birra da pessoa. Tenta olhar o que essa pessoa tem de bom, de positivo, né? Eu falei para vocês, né? A gente pode lidar de duas formas com a pessoa, né? Em como não ser e como ser, né? Tem pessoas que a gente vai enxergar e vai falar assim, não, eu não quero ser desse jeito. Então, você sabe como que você não quer ser. E tem pessoas que você pode olhar e falar assim, nossa, ela tem isso e eu não tenho. Ela tem um jeito de falar assim e eu não tenho. E não tem problema nenhum em você agregar aquilo para sua vida. Não tem problema nenhum você olhar para um casal e você ver a esposa, às vezes, tratando o marido de uma forma mais assim. Você fala assim, nossa, às vezes eu não sou tão assim com meu esposo. Eu preciso desenvolver isso em mim. Então, porque nós estamos aqui para sermos desenvolvidos todos os dias. Então, tenha um foco. Como que você deseja ter o seu relacionamento? Como que você deseja que o seu relacionamento seja? Como que você deseja o relacionamento com os seus filhos? Como você deseja ser como mulher, como mãe, como esposa? Como que você deseja? Tenha um foco. Se você não sabe para que lado vai, qualquer lado é lado. Por isso que você deve ter um foco, um objetivo. Deve saber como você não deseja ser e mudar as suas atitudes. Ah, eu sou muito grosseira. Isso é o que você não deseja ser. E aí passa a afirmar naquilo que você deseja ser. Ah, eu quero ser uma mulher mais delicada, uma mulher mais mansa, uma mulher mais paciente e foca nisso. Então, o segundo ponto é transformar os pensamentos que você tem em realidade através de atitudes positivas. Ah, eu quero um relacionamento onde meu esposo e eu, a gente possa ser mais companheiro, mais amigo, onde ele desfrute mais dos momentos conosco, em família. Então, quais que são os seus pensamentos que vão se transformar em atitudes que você vai fazer com que isso aconteça? Eu vou dar um exemplo. Ah, eu já dei várias vezes esse exemplo aqui do sofá, né? Meu marido chega e fica no sofá, mas o que você faz de diferente? Sabe? O que você faz de diferente? Ai, às vezes o meu marido fica tão desconectado, ele fica só no celular. Chega em casa, deita, fica só no celular. Amiga, senta lá e fala assim, amor, deixa eu sentar aí pra você deitar no meu colo. Então, assim, esse pensamento, esses insights que você vai ter, que o Espírito Santo vai te trazer, é algo que você tem que colocar em prática para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Você deseja um casamento mais conectado, você vai se colocar à disposição para ter um casamento mais conectado. Você vai virar e falar assim, amor, deita aqui um pouquinho no meu colo, eu sei que você tá mexendo aí no celular, mas deixa eu ficar um pouquinho pertinho de você. Aí coloca a cabeça dele no seu colo, começa a fazer um cafuné, sabe? Começa a conversar aos pouquinhos, sabe? Então, assim, você precisa tomar uma atitude. Se ninguém se levantar para mudança, com certeza você vai ficar sempre vivendo as mesmas coisas e reclamando das coisas que você está vivendo. Mas você não teve uma atitude que faça com que você mude ou que você melhore. Então, tenha atitudes que vai fazer você alcançar aquilo que você almeja. O terceiro ponto é entregar para aquele que conhece os planos os melhores planos para você. Então, confia em Deus, entrega para Deus, sabe? Escreva as suas orações. Então, deixa nas mãos daquele que tem o projeto pronto. Não é você entregar para Deus e você não fazer mais nada, não é isso. Mas é que, por mais que você faça e que você não esteja vendo a retribuição, você sabe que Deus está cuidando. Amiga, eu tenho feito, mas ele, sabe, não demonstra
não tem acontecido, eu não tenho conseguido me conectar. A Mica continua fazendo, que você pode ter certeza que, ó, o Espírito Santo tá aqui, ó, moendo o coração dele. Às vezes tá endurecido, sabe, mas o Espírito Santo tá lá, amiga, tá trabalhando no coração dele, Então, assim, acredite que Deus está cuidando, Então, outro ponto, ser grato por tudo que você já possui. E muitas vezes a gente não enxerga e não valoriza. Nós conversamos ontem sobre picos e vales. E lá eu falei, muitas vezes você tem vivido num pico, só que você não valoriza. Às vezes você está num pico que é pequeno, não é aquele pico enorme que você deseja estar, mas você já está num pico. Tem muita gente que ora para estar no lugar que você está hoje. Tem muita gente que ora para ter a vida que você tem hoje. E você não valoriza, você só reclama. Sabe? E a pessoa que tem o hábito de reclamar, vamos falar, né? Ela reclama tanto no vale quanto no pico, sabe? Tanto no vale quanto no pico. A pessoa que é reclamona, que tem esse hábito, né? Ela reclama em qualquer lugar. Ela acha que o problema é a casa que mora. Ela muda para uma mansão, ela começa a arrumar outro problema. Porque o vício dela está em reclamar. Então, a pessoa que reclama, ela precisa urgente tirar esse hábito da reclamação. Ela precisa urgente tirar isso da vida dela. Você sabia que a reclamação ela é uma oração ao diabo? Nem o Espírito Santo aguenta ficar perto de quem reclama, viu? É uma oração ao diabo. Você está potencializando, está falando tudo aquilo que acontece de ruim na sua vida. Sabe quem gosta de ficar perto? É ele mesmo. Aquele que muitas vezes vocês nem gostam de falar o nome. Mas é ele. Ou quem não acredita são as energias negativas, né? Ou quem não acredita são os más fluidos. Fala o nome que você for, mas é isso aí que vai chegar para perto de você, se você for aquela pessoa que você só reclama. Então, outro ponto. Privilégio de estar perto de Deus, né? Ai, Adriele, mas estou passando por um momento de dificuldade. Amiga, mas é num momento de dificuldade que você se aproximou de Deus. Porque enquanto estava tudo belezinha, você não, nem queria saber de Deus. Então, agradeça, porque foi o momento de dificuldade que fez, às vezes, você se encontrar novamente com Deus. Foi no momento de dificuldade que fez você colocar as coisas na mão de Deus. Foi no momento de dificuldade que fez você entender que você é dependente de Deus. Foi no momento de dificuldade que fez você entender que tem alguém que tem um controle sobre as coisas. Fez você entender que tem alguém que traz refrigério para a alma. E você estava com saudade, não estava? Porque a criação, ela sente falta do Criador. Então, tenha na sua mente que é um privilégio você está passando por esse momento. Porque você chegou perto de Deus. Outro ponto, tenha um registro de oração. Anote suas orações, leia suas orações, veja aquilo que você pediu lá no começo do renovo, que parecia impossível e muitas coisas aconteceram, muitas coisas passaram por debaixo da ponte, muita água passou, né, por debaixo da ponte. Então, tenha um registro das suas orações. Você vai perceber que, através das suas orações, você vai perceber que onde você deixou de agir. Através das suas orações você vai perceber os momentos em que estava tudo indo bem, que você estava fazendo, e de repente você já deixou de fazer aquilo que você estava fazendo e você voltou para o vale. Então, quando você lê e você pode ler e você perceber o momento que você foi para o vale, e você pode ler e falar assim: meu Deus, eu estou enchendo meu coração de esperança e de fé, porque olha tanta coisa que o Senhor fez na minha vida. Olha aqui no primeiro dia o jeito que eu estava. E olha hoje a fé que já tem no meu coração. Então, assim, ele vai aumentar a sua esperança, aumentar a sua fé. E vai fazer você perceber quais foram os momentos que você deixou de fazer aquilo que você tinha aprendido. Então, se fortaleça através dos seus momentos de oração, né? Usa o seu caderno, usa no momento que tiver tudo muito, muito difícil, leia, sabe? Leia o seu caderno de oração, porque isso vai trazer realmente muita esperança e muita fé para o seu coração. Outro ponto, e o último ponto. Último não, penúltimo. Combine sua fé com os seus pensamentos e, em consequência, com as suas atitudes. Lembra que a gente falou
A fé, ela não vai mudar as circunstâncias. Você fala, eu quero um casamento diferente, mas você fica o dia inteiro deitada no sofá. Você acha que o seu casamento vai ser diferente? Não vai. Então, assim, encha o seu coração de fé, assista aquilo que te traz fé, assista aquilo que te traz conhecimento, que te traz sabedoria, que vai te transformar numa mulher melhor, e automaticamente as coisas, elas começarão a acontecer na sua vida. Então, assim, mude o seu pensamento, transforme o seu comportamento, continua se enchendo de fé, porque as coisas é automático, elas vão acontecer. E o último ponto é, seja otimista. Não mate as sementes com as suas próprias palavras. Então, tá tudo tão difícil, aí você vai lá, você tem semeado. Sabe aquela sementinha, né? Você coloca lá a semente de moranguinho, você coloca. Aí, de repente, você faz o quê? Não tá sendo reconhecida, ficou cansada, ao invés de descansar, você, como diz a amiga aqui, né? Você cai da escada. A nossa vida é assim, é um degrau por dia que a gente tem que ser melhor. De repente a gente pode descer 2 degraus, de repente mas saiba você que vai descer aquela avalanche e vai arrancar toda a semente que você está plantando. Vai matar a semente, você tem que começar a semear novamente. Sementinha por sementinha, sementinha por sementinha. Isso me ajudou muito, me ajudou bastante mesmo na minha vida a ter o autocontrole. Porque muitas vezes eu não lembrava das sementes que eu estava plantando. Eu ia agindo por impulso. E aí eu estava plantando aquela semente de ser uma mulher paciente, uma mulher calma, uma mulher tranquila, uma mulher mansa, uma mulher isso, uma mulher sem ser irritada. E aí, de repente, vinha aquele estado de irritação. E aí eu gritava, eu discutia com meu esposo, eu falava um monte de coisa. O que eu fiz? Matei todas aquelas sementinhas. Você acha que ele vai acreditar? Aí o que acontece? Ao invés de uma semente, eu já vou ter que colocar 3 sementes do mesmo buraco. Porque se eu colocar uma, não vai vingar, porque o solo já ficou endurecido, o solo ficou árido. Eu removi os nutrientes do solo, desceu aquela avalanche e arrancou tudo aqueles fertilizantes, os nutrientes, o adubo que eu estava colocando, levou tudo embora com a minha própria palavra. Aí o que acontece? Eu vou ter que começar de novo. Só que ao invés de colocar uma sementinha, ao invés de ter uma atitudezinha, ao invés de ter uma palavrinha, ao invés de ser mansinha, eu vou ter que ser muito mais. Eu vou ter que colocar 3 sementinhas num buraco. Porque se é capaz de eu colocar uma e não vingar, porque o solo não tá bom para receber. Então, pensa bem. Porque às vezes com as suas palavras você vai destruir toda aquela sua plantação. Com as suas palavras você vai destruir toda aquela sementinha que você tem colocado. E aí, para você fazer de novo, você vai ter que fazer mais vezes, com mais intensidade, ter mais persistência e mais constância. Então o trabalho é redobrado. Então tome cuidado. Isso me ajudou muito a ter domínio das minhas atitudes. Hoje, quando eu penso em estourar, eu falo, eu vou ter que plantar tudo de novo. Ixi, eu não quero. Eu não quero ficar de novo no sol quente. Eu não quero ficar de novo fazendo isso. Eu não quero ficar de novo lá colocando sementinha. Eu não quero. Então, eu decido não explodir. Então, isso me ajudou muito a ter o controle sobre mim mesma. Perceber que eu posso, com a minha própria boca, destruir tudo aquilo que eu demorei para conquistar. Meninas, hoje o 17º passo é: faça uma lista de gratidão. Faça uma lista de gratidão. Adriele, quantos? 20 itens, né? 20 motivos para você ser grato. Adriele, mas é só hoje? Não, é todos os dias. Todos os dias, antes de você dormir, você vai ter um livrinho, um caderno, um bloco de notas, uma folha, qualquer coisa na cabeceira da sua cama. Antes de dormir, você vai escrever 20 vezes o motivo para você ser grata. Gente, isso transforma o nosso ser. O primeiro dia a gente vai colocar assim: eu sou grato pela minha família, sou grato pela minha casa, sou grato pelo alimento, sou grato por... Aí você não repete os motivos de gratidão. De repente, gente, a gente percebe tantas coisas boas que a gente tem e que muitas vezes a gente não valoriza, que de repente você tá assim, ó: eu sou grata pelas pessoas que varrem a rua, que a nossa rua tá limpa. Eu sou grata por andar no asfalto, pelo asfalto que a gente não pega estrada de terra. Eu sou grata pelos professores dos meus filhos. Olha como foi difícil esse período que nós passamos com as crianças em casa, fazendo aula online. Foi tão difícil, sabe? Pra mim foi desafiador. Não sei pra quem tá aí, mas pra mim foi desafiador esse período que eles ficaram. E assim, eu nunca pensei, eu não sei como que os professores conseguiam ter o controle de uma turma inteira. Gente, eu tenho dois, né? Porque as 2 adolescentes
não precisava tanto assim, não demandava muito o meu tempo. Mas com 2 eu não conseguia, às vezes, colocar a criança sentada, ensinar para 2. Imagina a professora lá na sala de aula com 30, né? Então, assim, você começa a valorizar as pessoas que trabalham na parte da limpeza da escola, porque o seu filho vai num banheiro que está limpo, senta numa carteira que está limpa, o seu filho anda num ambiente que está limpo. Então a gente começa a ser grato por muitas coisas que às vezes a gente não enxerga, Então você vai começar a ser grato pela árvore que te dá uma sombra para você sentar e descansar na calçada. Você vai ser grato muitas vezes pela fruta que você tem para se alimentar. Você vai ser grato pela água que vem encanada, que você não precisa pegar o balde e ir buscar na beira de um rio, ou que você nem tem água potável para beber, que tem muitos lugares que não tem. Então assim, você começa a ser grata por muitas coisas na sua vida e você vai entender que muitas vezes a gente tem tanto e não valoriza. A gente se torna pessoas tão endurecidas, tão ingratas, tão insatisfeitas, sabe? Porque a gente não coloca isso no papel. A gente não se atenta. Sabe uma coisa que eu falava sempre para as meninas e hoje nunca fez tanto sentido? Quando eu comecei o que é transformação seja estilo de vida, lá atrás, eu sempre falei para as meninas, muitas vezes a gente não é grata pelo ar que a gente respira. Muitas vezes a gente não é grato pelo ar que a gente respira. E hoje, gente, tem tanta gente precisando desse ar e não consegue respirar. E a gente precisa ser grata a isso, sabe? A gente precisa muito ser grata a isso. Eu tenho uma amiga que o filhinho dela, ele usa em casa, ele é um home care, né? Ele precisa do oxigênio. Ele tem tráqueo, ele não é dependente do oxigênio, mas ele precisa, porque se ele tiver uma parada, ele tem o oxigênio lá na casa dele. E no dia que ele veio, do lugar que ele tava pra cá, eu fui lá receber as coisas, né? Receber as enfermeiras, a equipe que ia cuidar dele. E aí precisava colocar o oxigênio para funcionar, né? Precisava deixar, porque se ele precisasse, tinha que estar tudo funcionando, tudo certinho. E eu fui lá receber. E o moço chegou lá para ligar todas aquelas coisas, aquelas bombas, aquelas coisas. E aí ele explicando, ó, isso aqui é isso aqui é isso. E ele falou assim, isso aqui é o cilindro de oxigênio. Ele funciona há tanto tempo. E ele começou a explicar. E aí ele virou e falou assim, isso aqui vale ouro. Mais do que ouro. Isso aqui vale vidas. Tem muitas pessoas que hoje queria muito ter um cilindrinho desse e não pode ter. E a gente não precisa nem do cilindro. A gente respira normalmente e a gente não valoriza o ar que a gente respira. Então comece a se atentar nas pequenas coisas que Deus oferece para você. Comece a se atentar, você vai ver como a sua vida vai ser muito mais leve, como você vai ser uma pessoa muito mais equilibrada, como você vai ter muito mais harmonia no seu lar. Na hora que você for uma pessoa grata. Na hora que você começar a enxergar as coisas que você já tem. Então isso realmente transforma a vida, transforma a nossa vida. Então começa a fazer a lista da gratidão. Coloca lá o papel na cabeceira da sua cama. Todos os dias antes de dormir, você agradece a Deus e você coloca, eu sou grata por. E você tem que escrever a frase por frase. Não é eu sou grata lá em cima e lá embaixo eu sou grata pelo ar, pelo isso, pelo aquilo. Não, é eu sou grata por. Você vai estar ensinando o seu cérebro que você é grata por aquilo. A mesma coisa é a lista do eu sou e a mesma coisa é a lista do meu esposo é. Você tem que escrever frase por frase. Adriele, mas cansa. Cansa, amiga, cansa. Mas depois é tão bom, né? Aquilo, né? Cansa sim, mas a gente não fazia caligrafia? Não devo responder a minha mãe. Eu fazia caligrafia. Não devo responder a minha mãe. Várias vezes eu fazia. Então, faça porque é algo muito bom para sua vida. Vamos orar? Senhor, peço que aumente a fé em meu ser. Faça de mim instrumento da sua paz, onde eu andar, onde eu passar, que eu seja instrumento da sua paz. Que os meus pensamentos sejam positivos, que eu seja uma mulher otimista, que eu tenha realmente o otimismo invadindo todo o meu ser, invadindo a minha mente. Que eu seja positiva nas minhas palavras, nas minhas atitudes, que eu seja positiva em olhar para as pessoas. Que eu seja uma mulher corajosa e destemida e que faço tudo aquilo que o Senhor coloca em meu coração. Um coração puro e sensível. É isso que eu preciso. E permitir que o Senhor haja em minha vida.
Que a minha esperança e o meu foco esteja em Ti e no que iremos realizar juntos, porque eu estou me colocando diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.